A vida e a morte do emadeirado é enigmática e cheia de mistério. No judaísmo, ele é considerado um inimigo de Israel. Por quê? Yeshu é um acrônimo de que seu nome e memória sejam apagados. É uma expressão extrema. Que o seu nome e memória sejam apagados. Este é o seu nome. Um cristão, eles o chamam um judeu messiânico. Ele não é mais do que um cristão mascarado de judeu. Tirem os seus quipá, seus mentirosos. Faz parte da nossa criação ver Yeshua como uma espécie de personalidade proibida. O que é proibido atrai. A geração de meus pais não ousaria aproximar-se de uma nova aliança. Qualquer um que ouse falar bem de Yeshua, mesmo que muito pouco, na sociedade judaica ficará logo debaixo de ataques. As pessoas irão acusá-lo e dizer: você é um dos que estão tentando empurrar-nos, a nós judeus, para a assimilação e por aí afora. Mas depois de 2000 anos, falar acerca de Yeshua, não através de seus seguidores não judeus, mas pelo seu próprio povo israelita, falando hebraico tal como ele, não na diáspora, mas aqui na nossa própria terra, o lugar do seu nascimento e morte. Isto pode ajudar-nos a entender pelo menos quem ele foi e o que queria. O outro lado do madeiro. Eli, Eli, lama azavtani. Eu sei que há gente que não acredita que ele existiu, mas eu acho que existem suficientes razões para admitir que ele existiu. Teve um ministério público e foi emadeirado. Ninguém sabe como era o madeiro original. Seria como essas que vemos nas igrejas? Os historiadores dizem que se usavam todos os formatos e os romanos crucificavam criminosos em todo tipo de posturas humilhantes. Realmente, por que não no formato da letra Y, que se parece com a nossa tzadi em hebraico? Mas será que o formato do madeiro realmente interessa? Existem questões muito mais preocupantes. Poderemos nós dizer que o Papa é o verdadeiro sucessor de Yeshua? Ou estará ele tão longe dele como o Oriente está do Ocidente? E a Igreja Católica? Não será a sua identificação com Yeshua um mau serviço para ele? Será que ela não o traiu ao perseguir os judeus? E nós, judeus, será que o nosso ódio contra o pendurado é justificado? Ou não o teremos também injustiçado, assassinando o seu caráter? Tratando-o como um enteado, rejeitando-o e atirando-o para os braços dos não-judeus? E a instituição rabínica, o Sinédrio, naqueles dias, estava a sentenciá-lo à morte e a entregá-lo a Roma de acordo com a lei judaica? Ou não distorceram eles a justiça e perverteram a verdade? Sobre o madeiro, tanto quanto nós sabemos, estava escrito Rei dos Judeus, dos Yehudim. E esta pode ter sido a acusação oficial contra ele. Do ponto de vista dos romanos, não dos sacerdotes. Sobre a cabeça do emadeirado estava um título com 4 letras. I-N-R-I. Esta é uma sigla, em latim. Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. Em grego, em latim e em hebraico.
Yeshua HaNotzri, Rei dos Judeus. Os romanos queriam desta forma humilhar tanto Yeshua como os judeus, dizendo: olhai, este é o vosso rei, vejam como ele se parece. A inscrição sobre o madeiro importunou os líderes do Sinédrio. E eles pediram a Pilatos, o governador romano, que a alterasse. Pilatos recusou, afinal de contas ele não sabia hebraico. Em latim ou em grego, não existe significado para a sigla INRI e INBI, mas em hebraico há quem insista na letra da ligação Vav e o reivindique, que a sigla para Yeshua, o Nazareno, e o Rei dos Judeus era o nome explícito e impronunciável de Hashem, Yud-He-Vav-He. Se você for às igrejas, em muitas delas, você verá a cruz, o crucificado, com INRI sobre sua cabeça. E também encontrará artefatos como um vitral com um tetragrama, as 4 letras do nome explícito de Hashem em hebraico, Yud-He-Vav-He. O judaísmo está em constante conflito com o cristianismo. O judaísmo alega que o cristianismo o tenta substituir ilegitimamente, falsificando a sua forma. O mundo cristão tem perseguido o povo judeu em nome de Yeshua por milhares de anos, muito cruelmente. É uma conta gigantesca que temos a apresentar ao cristianismo histórico. Mas o próprio Yeshua, o Yeshua judeu do seu tempo, de muitas formas, deveríamos olhar para ele como fazemos com Bar Korba. Bar Korba não é hoje visto como um Mashiach por qualquer pessoa normal. Contudo, Yeshua, o Nazareno, está vivo, e bem vivo, e se mexendo, da nossa perspectiva dos judeus. Eu o vejo como um lutador bravo e determinado, disposto a entregar a sua vida pela redenção do seu povo. Há algo muito atraente na sua figura, uma figura multifacetada. Uma figura que é um herói cultural. Você não consegue entender a cultura ocidental sem compreender esta enorme figura, que por um lado nos atrai, mas por causa de quem sofremos tanto, apesar de não ser culpa dele. Assim, claramente, ele é uma figura muito atraente. Era este homem realmente o filho de Hashem ou um enganador, um charlatão de proporções universais? O que é que então sabemos sobre Yeshua? Além de ele ter andado por cima das águas, é claro? Os judeus não mencionavam Yeshua Nazareno pelo nome. Ele o considerava um falso Mashiach e por isso não lhe chamavam Cristo ou Cristos, como é chamado em línguas estrangeiras. Pelo contrário, tratavam-no como alguém tão abominável, tão sujo e repugnante que nem pronunciava o seu nome. Assim chamavam-lhe o pendurado, em Yiddish, der Torle. Estudei com o professor Flusser, um importante erudito, mas mais importante ainda, uma pessoa maravilhosa. Ele ensinou-nos que Yeshua era um judeu e que o seu nome era um nome hebraico. Não há razão para lhe chamarmos de Yeshua. Podemos lhe chamar de Yeshua. Ele é chamado Nazareno porque veio de Nazaré, na Galileia. Isso está claramente escrito. Mas também é possível compreender, ligar o conceito de Netzer com a profecia de Yeshayahu, Isaías, acerca de um rebento brotando da casa de Davi. Uma terceira opção é que o nome Notzri venha de Notzer, um guardador da aliança. Em aramaico, Dahiram, Latav, Menechama, Yeshua Sahada, o Menechama. E em hebraico, lembrado para sempre é o Confortador Yeshua, que morreu a morte de um mártir. E o Confortador, o resto da inscrição está faltando. Mas temos aqui a única evidência arqueológica que pode ser relacionada com Yeshua o Nazareno, e isto em uma sinagoga judaica.
No ano 30 depois do Mashiach, Roma já reinava em Israel havia 100 anos. Governadores cruéis e cobiçosos sucediam-se uns aos outros. Cada novo governador era pior que o seu predecessor. Nos dias de Yeshua, o governador era Pôncio Pilatos. Enquanto o povo gemia sob o jugo dos opressores, formou-se um grupo de judeus ricos, amigos dos romanos. Nós sabemos que milhares de pessoas foram mortas durante a revolta. 2.000 pessoas foram emadeiradas. Muitas mulheres foram violadas e fontes judaicas falam-nos disso. Este foi um trauma muito sério. E Yeshua vivia numa região que sofria deste trauma. Ele nasceu numa atmosfera pós-traumática. O desespero espalhava-se entre o povo, dando origem a movimentos judaicos de resistência. Homens que juravam lutar até a última gota de sangue. Não só o deles, mas também até a última gota de sangue de todos os judeus que ousassem colaborar com o conquistador romano. Eles caminhavam pelo mercado de Jerusalém, vestidos como mendigos ou peregrinos. Quando notavam um líder do sinédrio conversando um pouco com um oficial romano, eles aproximavam-se dele como que para perguntar algo sobre a halahá, as regras rabínicas, e o apunhalavam com um punhal escondido debaixo da capa, desaparecendo então no meio da multidão. Os romanos e mais tarde os rabis chamavam-lhes sicari, com a origem em sica, que significa punhal em latim. Os militantes e os sicários e todo tipo de agitadores opunham-se ao pacifismo farisaico rabínico. A divisão mais significativa foi entre os moderados e os zelotes. Os zelotes eram os revoltosos que queriam usar a força contra o governo romano. Eram eles que reivindicavam ser uma ofensa religiosa estar debaixo da ocupação estrangeira. O conflito ideológico entre os dois campos era parte da vida das pessoas durante décadas. Divisões e disputas destrutivas conduziram a guerras fraternas. Roma lançou muitos dos rebeldes como presa aos leões, para entreter os soldados do imperador, enquanto os eruditos farisaico-rabínicos se sacrificavam, estudando a Torá, a lei de Moshe, e abandonando na realidade os zelotes para lutarem sozinhos contra os romanos. Estes túneis serviam de passagem, tanto para gladiadores como para animais ferozes para dentro da arena. Enquanto as multidões torciam, os leões rasgavam a carne destes desgraçados. Por vezes, contudo, o governador seria generoso o suficiente para salvar uma bela garota dos dentes dos leões, apenas para que ela caísse direitinho nas suas esfomeadas mandíbulas. Em 2 livros sagrados da Nova Aliança, Mateus e Lucas, lemos sobre o nascimento de Yeshua e sua árvore genealógica. Entre seus ancestrais encontramos nomes como o de Judá, Boaz, Davi, e no final diz: Yaakov gerou a Yosef, marido de Miriam, da qual nasceu Yeshua. O Talmud conta-nos uma história diferente. Miriam, mãe de Yeshua, enganou seu noivo Yosef. Para evitar a desonra, Yosef mandou a adúltera embora. A grávida Miriam vagueou de lugar em lugar, até dar secretamente à luz seu filho em um curral perto de Belém. Envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar na estalagem. Havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. A única época do ano em Israel em que os pastores dormem nos campos para proteger as ovelhas recém-nascidas. Certamente é na primavera, não no inverno. Assim, segundo a Nova Aliança, não existe Natal nem Papai Noel e nenhuma festa da Natividade. Lamentavelmente, não resistimos a todo o paganismo de tradições que nos são impostas socialmente. Será que temos práticas idólatras em nossas festividades como Natal, Páscoa do Coelhinho, festas juninas, entre outros? Somos pagãos? Quando Herodes morreu no ano 4 a.C., o bebê de Miriam já tinha pelo menos 2 anos de idade. Isso significa que Yeshua nasceu 7 anos antes da contagem errada dos anos feita pela Igreja Católica.
No judaísmo, especialmente na literatura posterior, encontramos muita discussão sobre a questão da sua ilegitimidade. É óbvio que isso abriu a porta para todos os sábios aos seus próprios olhos e a todos os que estavam em oposição virem dizer, bem, ele era um bastardo. O livro medieval, A Vida de Yeshua, que é uma tradição judaica contenciosa e depreciativa de Yeshua, fez claro uso deste motivo. A Nova Aliança conta-nos que Yeshua nasceu da Ruach HaKodesh. Aparentemente, emuná e racionalidade nem sempre andam de mãos dadas. Mas também, na Bíblia judaica, nem tudo pode ser explicado racionalmente. Segundo Gênesis, o primeiro homem foi criado do pó da terra, e Eva foi formada da sua costela. Então, por que é tão ofensivo para a fé judaica uma mulher conceber da Ruach HaKodesh? O debate teológico judaico-cristão não gira à volta da questão da sua ilegitimidade. Se, por amor das pessoas comuns, nós acrescentarmos a detestável imagem dele como bastardo, isso irá mantê-los mais afastados do engodo do cristianismo. Então, um nascimento virginal ou um nascimento natural? Yeshua, filho de uma adúltera ou filho de Hashem? Um bastardo ou um homem santo? Para mim, a questão de Elohim, um Deus, é central, tanto na antiga quanto na nova aliança. Na própria nova aliança, nas próprias palavras de Yeshua, temos o verso: ouça, ó Israel, o Senhor teu Elohim, o Senhor é um. Nós não temos aqui muitos deuses. O conceito da Trindade é um conceito tardio. É um conceito eclesiástico, um conceito dogmático das diversas igrejas. O conceito da Trindade não está de todo mencionado na Nova Aliança. Este é o santuário do livro. Estão aqui exibidos os restos dos rolos perto do Mar Morto. Em um dos rolos, chamado Testamento de Yosef, encontramos uma linha estranha. Uma virgem nasceu de Judá e dela surgiu um cordeiro sem mácula. E esses judeus, eles gostavam de chamar cordeiro a um bebê. Então o verso prossegue dizendo que este bebê removerá o pecado do mundo. De quem isso está falando? Existe uma interpretação que diz que isso está falando acerca do Filho de Elohim. Esta crença parece um pouco estranha para nós hoje, mas nós a encontramos em algumas seitas do judaísmo e de alguns escritos, que um homem pode subir ao céu, reter sua humanidade e funcionar lá. A mesma pessoa, no mesmo poema, descoberto entre os rolos de Qumran, compara-se claramente e inequivocamente ao servo sofredor de Yeshayahu, Isaías. Ele diz: quem é desprezado como eu? E quem, como eu, é esquecido dos homens? Ele é uma figura semelhante a Elohim, sentado no céu, rodeado de anjos, Malachim, ao mesmo tempo que o servo sofredor de Yeshayahu, Isaías, desprezado, esquecido dos homens, homem de dores. Esta combinação de divindade e sofrimento é algo surpreendente. Ele sofre por causa dos pecados dos outros, que são lançados sobre ele. Seu sofrimento satisfaz os pecados dos outros. Se você quiser ver uma fonte da qual a figura de Yeshua emerge, é este texto, que foi escrito algumas décadas antes do nascimento de Yeshua. Contudo, a crença de que Hashem tem um filho não é tão estranha ao judaísmo. Na Torá diz o seguinte: vós sois os filhos do Senhor, vosso Deus. E no Zohar cabalístico, o Senhor dos anjos, Malachim, ministradores, é o Filho de o Santo, bendito seja Ele, Hashem, e da sua manifesta presença. É aqui que tudo começou, em Cafarnaum, nas margens do Mar da Galileia. Yeshua começou proclamando sua mensagem. Pouco a pouco, os rumores sobre este estranho rabi foram adiante dele em toda a região. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, que nos ordenaste sobre o tzitzit.
No dia de Shabat, Yeshua enrolava-se no talite de oração e pregava na sinagoga. Muitos ficavam fascinados pela sua forma de interpretar a Escritura, com simplicidade, mas com brilho, contrariando a forma de interpretação rabínico-farisaica, que era estranha e alienada da mentalidade do povo, enquanto que os rabis fariseus desprezavam os galileus, chamando-lhes ignorantes estúpidos. Os galileus ameaçavam-nos com uma mordida de burro, no Talmud. A mensagem de Yeshua trata primariamente do arrependimento e expiação. E isto, é claro, levaria à redenção de Israel. Yeshua nem sempre era bem recebido. Uma vez foi até expulso da sinagoga em desonra. Nenhum profeta é bem-vindo na sua terra. Em primeiro lugar, sua mensagem era muito subversiva e revolucionária, no sentido dela virar os valores religiosos ao contrário, ao dizer que a fé e o comportamento moral não substituem, mas têm ainda mais valor do que as convenções do halachá e o estudo da Torá. Os primeiros talmidim de Yeshua foram Shimon e seu irmão André. Yeshua pediu-lhes que deixassem o seu barco de pesca e se juntassem a ele para se tornarem pescadores de homens. E já agora os primeiros cristãos não faziam o sinal da cruz. O peixe era o seu sinal de bênção e identificação. Quão importantes eram os mandamentos naquele tempo? É uma questão. Quão importante era a lei oral que estava sendo formada no primeiro século e nos dias de Yeshua? É outra questão, mas ele guardou a Torá. Na época do Segundo Templo, mesmo se você quisesse, seria melhor falar sobre judaísmo em vez de judaísmo. Por muito estranho que isso possa parecer, pois que as diferenças entre as várias correntes eram tão profundas. Assim, por vezes, os argumentos respeitantes ao halahá entre Yeshua e os que estavam à sua volta, em retrospectiva, parece como se Yeshua estivesse indo contra o halahá. Já existem muitos judaísmos, já existem muitos halahás. A unidade do povo judeu depende da nossa capacidade de compreender que a unidade deriva de uma multiplicidade de pontos de vista únicos, dos vários judaísmos, e dizer há um judaísmo. Não existe um judaísmo. Existe uma unidade judaica, composta de muitas e singulares variações do judaísmo. Essa é a nossa única chance de um futuro judaico. E se você examinar a história, esta é a história judaica. Yeshua disputou com a instituição religiosa não só sobre teologia e emuná, fé, mas também sobre questões do halahá que afetavam as vidas diárias das pessoas, o Shabat, as festas, rituais de purificação, a adoração a Hashem, os relacionamentos humanos. Ele acreditava em guardar todos os mandamentos da Torá, mas acreditava que eles podiam ser aplicados de uma maneira diferente. A partir da posição do judaísmo farisaico pré-talmúdico, há algo muito escandaloso sobre a visão que Yeshua tem do mundo e que diz que um homem inculto que mantenha uma observação mínima do halachá e que não esteja estudando a Torá pode, na realidade, alcançar a redenção, a expiação, o reino dos céus. Isto tira inteiramente o tapete de debaixo da visão do mundo que os eruditos fariseus têm. Certo dia, escribas e fariseus de Jerusalém vieram ter com Yeshua e perguntaram-lhe: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Yeshua respondeu: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Um dos discípulos de Yeshua pediu-lhe para lhes explicar esta parábola. Yeshua respondeu: ainda não compreendeis? Tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem.
Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Em primeiro lugar, o conceito da nova aliança não é uma invenção cristã. Começa com Yirmiyahu, Jeremias, quando ele fala, no capítulo 31, acerca da renovação religiosa de Israel depois da desolação. É uma nova aliança entre o Senhor e o povo de Israel. Da vida segundo a Torá, no sentido de uma nova interpretação e compromisso. A agricultura, a paisagem, a vida das plantas, o mundo inanimado. Tudo isto inspirou as parábolas de Yeshua, expressões que muitas vezes usamos hoje, como tira a trave do teu olho, nenhum profeta é bem-vindo na sua terra. Vem dessas parábolas. Com humor, grande talento, beirando a genialidade, Yeshua aplicava aos aparentemente simples conceitos da vida campestre uma complexidade e profundeza de significado. No segundo Shabat da contagem da cevada, Yeshua passou pelas searas e começaram a arrancar espigas e, esfregando-as com as mãos, as comiam. Mas alguns fariseus disseram, por que é que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no Shabat? E Yeshua resumiu sua resposta na famosa expressão, o Shabat foi feito para o homem e não o homem para o Shabat. Ele criou um exemplo de um novo caminho dentro do judaísmo, não fora do judaísmo. Não existem dúvidas de que o movimento judaico-cristão original era fundamentalmente diferente de todas as versões do cristianismo conhecidas hoje, seja protestante, católica ou ortodoxa grega. Era muito judaica. Os primeiros cristãos, os discípulos de Yeshua, durante sua vida, eram judeus em todo o sentido da palavra. Era importante para eles serem parte integrante do mundo judaico, e era assim que eles se viam. O cristianismo nasceu do judaísmo. Na sua base, ele é carne da carne do judaísmo. A melhor indicação do relacionamento entre judeus cristãos e judeus nominativos naquela época é que eles oravam nas mesmas sinagogas. Esses judeus cristãos amantes de Cristos, como Roma lhes chamava, eram uma semente má. Do ponto de vista de Roma, Yeshua era um rebelde, um grande incitador que foi legalmente emadeirado. A frase judeus cristãos levantava muitas vezes algumas inquietações. Parece ser um paradoxo. O que é um judeu cristão? Um cristão ou um judeu? Mas na época, cristão não implicava uma religião. Era um adjetivo utilizado tal como hoje. Um judeu ortodoxo ou um judeu racídico. A única diferença entre os judeus cristãos e seus irmãos era a questão da identidade do Mashiach, do Messias e do tempo da sua vinda. Apesar de severa perseguição, os judeus que acreditavam que Yeshua era o Messias de Israel permaneceram ainda em muitas aldeias da região, como Suzia, Anim e Tel Krayot. Eles viveram ali até o 7º século, quando a conquista árabe muçulmana à terra de Israel finalmente os dizimou. Declaro diariamente a minha perfeita confiança na vinda do Mashiach. E ainda que ele demore, eu esperarei cada dia pela sua vinda. O assunto do Mashiach, Messias, está vivo e bem relevante na sociedade judaica e israelita. Ele surge, quer falemos de um Messias secular, tal como falaram sobre Herzl, ou sobre Ben Gurion, como Messias seculares, ou quer falemos sobre Rabbi Lubavitcher. Os anúncios vemos por todos os lados, proclamando-o como Mashiach, Messias, agora e etc. Os sionistas, a maioria dos quais estou pesquisando, são seculares, tendo se distanciado da religião. Eles podem agora reconsiderar sua atitude para com Yeshua. E quando o fizerem, sem toda bagagem religiosa, eles descobrem alguém com quem podem se identificar. Yeshua, o Nazareno, foi, na minha opinião, um dos mais construtivos rabis no judaísmo do período do Segundo Templo. Uzi Greenberg vê em Yeshua uma figura messiânica. Ele diz o seguinte a Yeshua: vai para a Galileia, pois tens
um corpo vestido. Não digas, está ali pendurado, morto, numa árvore. Yeshua está pendurado no meio do mundo, fitando até ao fim, do mundo e do tempo. Grandes são os seus anseios pela terra de Israel, para onde irá retornar, carregando a coroa do filho de Davi sobre a sua santa cabeça. É difícil fazer uma afirmação mais clara do que esta. Yeshua era muito crítico em relação à busca de honrarias por parte dos rabis. Eles amam ser honrados nos banquetes e nas sinagogas. Eles amam as saudações respeitosas. Eles fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Eles andam em grandes vestimentas. Trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes. Ele ridicularizou a preocupação deles com coisas triviais, coando um mosquito e engolindo um camelo, dando o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, desprezando o mais importante da Torá, o juízo, a misericórdia e a verdade. Pior de tudo para ele, o halahá da corrente farisaico-rabínica, refletia uma interpretação tendenciosa e enganosa da Escritura. Para ele, a essência da Torá é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ao contrário da afirmação negativa do Rabi Hillel, não faças ao teu próximo o que for detestável para ti. Yeshua enfatizou a ideia positiva: trata o teu próximo como queres que ele te trate a ti. Entenderam Yeshua como um constante provocador, do qual se deveriam livrar. Disseram que ele era um charlatão, um guru hipnotizando seus seguidores. Em resposta, Yeshua acusou-os de carregarem sobre o povo um fardo demasiado pesado, de observâncias estritas e regras mesquinhas, que os próprios rabis eram incapazes de guardar. A vida das pessoas tornou-se intolerável. Se notarmos aquilo em que Yeshua focalizava a atenção, aquilo contra que lutava era o dinheiro que estava fluindo para o templo. Assim, o que significa inimigo de Israel é por Yeshua ter denunciado a corrupção e ânsia de poder e dinheiro no templo. Talvez seja por isso que a liderança de Jerusalém se tornou hostil contra ele. Certo dia, em Jerusalém, durante o Pesach, Yeshua passou ao extremo com sim. Ele virou violentamente as mesas dos cambistas e mercadores, expulsou os compradores e repreendeu-os por transformarem o templo em covil de ladrões, diz a Escritura. Quando os mercadores ameaçaram chamar a polícia do templo, ele voltou com chicotes e açoitou-os sem misericórdia. Isso deu a ele a imagem de um desordeiro, mais uma vez refutando sua imagem, de pacifista que ensina a dar a outra face. Acerca dos sacerdotes ricos, que se consideram tão santos, no entanto, exploram os pobres. O comportamento de Yeshua certamente desafiou todas as convenções sociais em Israel, e provavelmente de qualquer outra sociedade, pois ele tornou legítimo as pessoas simples serem iguais em termos dos seus valores religiosos, as elites religiosas. Entre outras coisas, este movimento é um movimento de protesto social. Está insatisfeito teologicamente, desde que estrangeiros governam a terra do rei judeu, visto que há os ricos e nós somos os pobres. E somos obrigados a pagar pesados impostos. No Talmud de Jerusalém encontramos um traço desta corrupção sacerdotal. Ele diz que a razão para a destruição do templo foi a corrupção e a cobiça. Ai de mim por causa da casa de Ismael, filho de Piavi. Eles são sumos sacerdotes, seus filhos são tesoureiros, seus genros são administradores e seus servos venham e batam-nos com cordões. Será que algo mudou desde então? Hoje também, Deus e Mamon andam de mãos dadas, como o dinheiro e o poder. E é contra isto que Yeshua falou. Saibam isto, não podeis servir a dois senhores. Ou é Deus ou Mamon.
enquanto os romanos dirigiam os assuntos do Estado, os sacerdotes e clérigos buscavam ganhos pessoais, presentes e subornos. Eles abusavam do povo, e por cada ovelha sacrificada. Eles tiravam a sua cota à parte, dízimos, ofertas, e Yeshua também confrontou-os ao desafiar a autoridade espiritual dos sacerdotes. Ele alegou que a Ruach HaKodesh habita no coração do homem. Tal como Roshé Zé diz, Hashem deseja misericórdia, não sacrifícios. O coração do homem, esse é o verdadeiro templo onde Hashem deseja habitar. De agora em diante, Yeshua está partindo para uma colisão inevitável com os cabeças do Sinédrio. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um homem rico entrar no reino de Hashem. Bem-aventurados os pobres, os puros de coração, os perseguidos por causa da justiça, porque eles verão a Hashem, entrarão no seu reino e herdarão a terra. Bem-aventurados os ingênuos que acreditam nesse absurdo. Eu quero justiça aqui, neste mundo, não no seu mundo vindouro. Eu não vim para abolir a lei ou os profetas, mas para os cumprir. Eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum Yud ou um Tav se omitirá da Torá, até que tudo seja cumprido. Roma, sua grande prostituta, ainda nos vingaremos de ti. Vai embora! Sai de perto de mim! Por que é que te trouxeram para cá? Todos que ferem com a espada morrerão pela espada. Tudo que eu precisava agora era de mais um colaborador. Então, qual é o caminho? Que nos tornemos escravos? E nossas mulheres suas escravas sexuais? É para isto que os nossos antepassados combateram os gregos? Para que os romanos nos pisassem em cima e nos governassem? Devemos dar-lhes a outra face? Pensas que os romanos querem saber? Terão eles alguma consciência? Todos os seres humanos são criados à imagem de Hashem. Sede misericordiosos, como o vosso Pai nos céus é misericordioso. Eu cuspo em Pilatos e no Sinédrio. Não julgueis, para não serdes julgados. Palavras vãs. Quem são eles para me julgarem? Eu nasci livre, e livre vou morrer. Qual é o tema desta peça? O nome é O Evangelho segundo Barrabás. Ele acontece todo numa prisão, 24 horas antes da execução. Deste lado temos Yeshua, Ben Yosef, filho de José, que perdoa as fraquezas humanas, disposto a dar sua vida ao seu executor. E deste lado temos Yeshua Barrabás, um intransigente lutador pela justiça. Ele jurou vingar-se de Roma a todo custo. Por que uma peça sobre Yeshua? Olha, em minha opinião, estamos falando de um bravo judeu que lutou, na sua própria forma, contra uma instituição política e religiosa corrupta. A realidade de o Sinédrio, o ter entregue aos romanos, não é só apenas moralmente vergonhosa, é uma clara violação da Torá. Água. Quem és tu? Quem é? Yeshua. Você está brincando comigo? Nem pensar. Eu também sou Yeshua. Yeshua Barrabás. Não ouviste falar de mim? Não sabes quem eu sou? Não ouviste falar sobre os rebeldes galileus, de quem Pilatos fez derramar o sangue como de sacrifícios de animais? Sim, eu também sou galileu. Mostre-me o teu rosto. Tu és Yeshua quê? Filho de Yosef. Mas eu sou mais conhecido por Yeshua Hanotsiri. Então tu és esse Rabi
que tem andado por toda a Galileia com os teus loucos discípulos. Não me chames de Rabi. Os Rabi farisaicos, esses gostam de ser chamados de Rabi. Todo Israel é amigo e irmão um do outro. Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Palavras vãs. Por vezes sou chamado como tu, Yeshua Bar Abba, o meu Pai no céu. Teu Pai no céu, meu Pai está no fundo da terra. Meu Pai recusou entregar meus irmãos aos romanos para trabalhos forçados, que ardam no vale de Rinom, no inferno. A multidão conhecia Barrabás, ele era popular, era famoso. Pessoas que foram detidas e postas na prisão, por medo que pudessem usar reivindicações messiânicas, para levantar contendas incitando o povo a revoltar-se contra Roma. Na sua peça, você alega que nossos sábios colaboraram com os romanos. Sim, Essa é uma grave acusação beirando a provocação. Você diz que eles traíram o povo. verdade. Os eruditos do Talmud impediram que nos assimilássemos entre os não-judeus. Eles que nos preservaram por 2000 anos na diáspora. Não, o compromisso deles era com uma coisa e uma coisa só: a seita farisaica. De povo, eles fizeram de nós uma comunidade, e depois uma seita. De povo judeu, fomos forçados a ser povo fariseu. Bom, muito simples. Eles dominaram o povo por meio de uma potência estrangeira, como sempre fazem. Os fariseus já o tinham feito no final do período Asmoneu, ao convidar Pompeu e subjugar os saduceus. É como se hoje um partido político em Israel convidasse os americanos a decidirem sobre o assunto das fronteiras do país. Se você se refere ao Rabi Yohanan ben Zakkai, o chefe fariseu, nós judeus o vemos como aquele que nos salvou na aniquilação total. Veja, se fechar um acordo com Tito, trocando Jerusalém pelos eruditos de Yavné, é sabedoria política. Bom, isso explica também todos os outros acordos, tal como orar e oferecer sacrifícios ao imperador. O que significa isso? E por que é que Tito aceitou o acordo? Para assim fazer de nós povo orgulhoso e rebelde. Um rebanho submício fácil de dominar. Onde estão todos os partidos do período do Segundo Templo? Será por decreto divino que só ficou o partido rabínico? Quem é que removeu de Israel os zelotes, os saduceus, os essênios, os samaritanos? Já não mencionando os judeus messiânicos, visto no Talmud como idólatras. Um judeu é um membro de um povo, não um membro de uma fé. A maior parte dos judeus no mundo não aceita o halahá rabínico. Será que deixam de ser judeus por causa disso? Mas há rumores de que tu disseste que não vinhas trazer a paz, mas a espada da guerra, não é? Guerra contra o mal, pelo poder do amor. Em 34 depois de Yeshua, os galileus enchem Jerusalém para celebrar o Pessah. Entre os peregrinos, Yeshua com seus 12 íntimos talmidim. Provavelmente Yeshua era visto até certo ponto como uma ameaça pública, do tipo Zelote. Me referi, ele fosse um defensor da paz. Alguns pensavam que havia algo de anti-romano na forma como Yeshua se conduzia. Alguns até o chamaram de Yeshua o Zelote. Então, será Yeshua um pacifista ou um lutador pela liberdade? O que ele é? O Pessah é daqui a 2 dias. Queres pães asmos? Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Mashiach. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. O amor de muitos esfriará.
Eles vos entregarão ao sinédrio e governadores. Eles vos expulsarão das sinagogas. Qualquer que vos matar, cuidará de fazer um serviço a Hashem. Serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O palácio de Herodes, o salão do sinédrio feito de pedras lavradas, o templo, o pelotão romano estacionado na fortaleza Antônia foi reforçado. Mas os problemas começam quando ele chega a Jerusalém, quando ele chega ao templo. No templo, ele age como um profeta da desgraça, falando acerca da corrupção do templo e sua iminente destruição. Yeshua foi preso e levado a julgamento, ou melhor, a uma audiência, perante o sinédrio, conduzido por Caifás, o sumo sacerdote. A questão é, o que fez ele de errado? O sinédrio condenou Yeshua à morte, entregando-o a Pilatos. Que acusação trazeis contra este homem? Ele proclamou-se filho de Hashem. Porventura sou eu judeu? Levai-o, vós, e julgai-o segundo a vossa lei. Mas segundo a nossa lei, é réu de morte. Ele alvoroça o povo, desde a Galiléia até aqui, dizendo que ele mesmo é o Messias, o rei. Se soltas este, não é amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Então Pilatos perguntou a Yeshua: Tu és o rei dos judeus? Yeshua respondeu: Para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tua última refeição. Pelo menos morre de barriga cheia. Vai chegar a tua hora, bastardo! Não amaldiçoes a mãe dele. E não temas os que matam o corpo. Eles não podem matar a alma. Tem bom ânimo e levanta a cabeça, pois a redenção está próxima. O que fazes? Dá-me teu manto. Não tens medo de morrer? Na minha morte, eu te garanto a vida. A história de Barrabás é uma história na qual Pôncio Pilatos, devido a um costume de soltar um preso durante a festa, diz à multidão de judeus: visto não achar uma razão para condenar Yeshua, deixem que o solte, e não este outro, que é realmente um criminoso, Barrabás. Mas a multidão de judeus prefere Barrabás. Yeshua, que provocou um tumulto na véspera de Pêssar, pode, nessa perspectiva, ser visto como um rebelde contra Roma. E assim teve de ser enmadeirado. Esta acusação é entendida no contexto do pensamento e literatura judaicos, que ele é o Mashiach. Os maiores rabis judeus, Ramban e outros, enfatizaram o seguinte: se ele é o Mashiach, ele tem de cumprir a sua chamada enquanto estiver vivo. Se não o fez, ele não é o Mashiach. Isto não prova que ele seja um falso Messias. Ele não é um Messias davídico que tem de triunfar imediatamente. Não, ele tem de sofrer e ser morto. E esta catástrofe da morte do Messias é um passo necessário no processo da redenção. Há necessidade de reconciliação? Eu penso que ela já ocorreu, com as últimas palavras de Yeshua no madeiro. Meu Elohim, por que me abandonaste?
perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele está reconciliando-o com eles. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estas foram suas últimas palavras. Na época de Pessah e também o período de sua morte, Yeshua entregou sua alma a Hashem. Um punhado de amigos leais, na maioria mulheres, testemunharam o seu emadeiramento no monte do Gólgota. Terá o emadeirado conquistado a morte? Terá Yeshua realmente trazido a mensagem da redenção a todas as famílias da terra? Ninguém poderia na altura prever como a candeia deste judeu galileu iria irromper numa grande chama, que impactaria o destino da humanidade por 2000 anos. E muito provavelmente até o fim dos tempos.